O Ministério da Agricultura e Pecuária lançou o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos. O objetivo é aumentar ainda mais a competitividade da pecuária brasileira com qualidade e bem-estar animal. Produtores e consumidores terão acesso completo a todas as etapas da cadeia produtiva, ou seja, é a transparência com a rastreabilidade. Quem chega para explicar tudo para a gente é o Maurício Palma, que é engenheiro agrônomo. Bom dia, Maurício. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar aí com vocês. Maurício, bom, eu acho que é importante a gente puxar uma linha de tempo até para deixar todo mundo aqui consciente que essa discussão, né, ela é antiga, ela começou há muitos e muitos anos aqui no Brasil, né? Sim, Kelly, a gente começou a fazer um esforço lá no começo dos anos 2000, né? Veio naquela onda pós-eventos de vaca louca lá na Europa, lá sim teve vaca louca, lembrando que aqui no Brasil nós nunca tivemos, né? E por exigência do mercado, a gente criou uma base para rastrear os animais, né? Só que nós nunca conseguimos rastrear uma quantidade satisfatória em relação ao rebanho. Conseguimos atender o mercado europeu, né, por parte aí das fazendas rastreadas através do Sysbov, né, animais, mas não evoluímos, né? Então, inclusive a gente aqui, Kelly, a gente defende, né, que a gente use o aprendizado dos 20, 25 anos atrás para a gente não cometer os mesmos erros agora que nós estamos de novo fazendo um esforço para rastrear o rebanho brasileiro. Até porque o Brasil é o maior exportador global de carne bovina, né? Somos uma grande potência, temos uma grande área, o Brasil é um país de dimensão continental, então são vários desafios, não é, Maurício? Exatamente, né? E lembrando, né, que como você colocou, né, nós somos o maior exportador global, estamos exportando 2 vezes mais que o segundo do ranking, e exportamos mais ou menos 30% que a gente produz. Então, nosso potencial é muito grande, principalmente quando a gente considera o tanto que a gente ainda pode aumentar em produtividade, né? Em cima da área que a gente já tem, o tanto que a gente pode produzir a mais. E os grandes desafios, o principal, que eu colocaria aqui, né? Eu acho que tudo que a gente fala de agro, o nosso maior desafio, principalmente relacionado à pecuária, é a questão fundiária, a questão de documentação, tamanho dos produtores e a nossa habilidade de sensibilizar e preparar os pequenos produtores para eles participarem desse processo todo, né? Para eles entrarem dentro do cronograma estabelecido pelo Ministério, né? Se a gente avaliar hoje, né, a gente tem um projeto que a gente vai a campo, chama Rally da Pecuária, para cada comprador de bezerros, né, que compra bezerros ou garrotes para terminar um boi, esse produtor que a gente entrevista se relaciona com 10 fornecedores diretos e com mais mais 90 fornecedores indiretos. Quer dizer, cada produtor que termina um animal, em média, comercializa gado com outros 100 a 120 produtores envolvidos no processo. Essa é o maior desafio que a gente tem aí para rastrear os animais dentro da pecuária brasileira. E olha, e até mesmo quando o produtor rural faz tudo certinho, entrega os dados, no caso, por exemplo, do cadastro rural, é preciso ter também o apoio dos governos estaduais e do governo federal para compilar os dados. Então, veja, a gente está dando um passo a mais agora, então não adianta só também o pecuarista fazer a parte dele, é preciso realmente que a coisa funcione, né? Exatamente, Kelly, você deu um bom exemplo, né? A gente se esforçou na iniciativa privada para inscrever todos os CARs, né? Os cadastros ambientais rurais, e nós não temos ainda praticamente nada validado, né? Então a gente precisa que o setor público, as secretarias, né, e tudo, os órgãos envolvidos, responsáveis, consigam percorrer no mesmo ritmo que a iniciativa privada percorre. Porque hoje o que a gente vê, nós estamos apresentando exigências para a iniciativa privada que o próprio Estado não dá condições para que elas sejam cumpridas. Voltamos aí à questão da documentação, né, da regularização fundiária, sempre falada por lideranças do agro, por todo mundo que é envolvido aí com agro, e geralmente
ela é tida como uma conversa de ruralista. Mas isso é sério, né? Nós temos que ter documentação, nós temos que ter tudo regularizado para que a gente consiga implementar a lei, né? E essa questão envolve, a hora que eu falo em rastrear, Kelly, a gente tem que lembrar que nós vamos ter rebanhos sendo compostos, lotes sendo compostos por animais de diversas origens. Então, ele vai ser originado lá numa propriedade pequenininha, que vende 5 a 6 animais por ano, vai se reunir com lotes que vêm de propriedades de 2, 3 mil hectares, que movimentam aí rebanhos aí de 1.000 cabeças, 500 cabeças por ano. Então, é muito difícil a gente coordenar todo esse processo sem a documentação exigida, né? Agora, Maurício, é óbvio, né, que é um passo importante que vai demandar adaptação dos produtores, né, e muita informação, que inclusive a gente faz questão de trazer sempre aqui no Record News Rural. Agora, é uma resposta também já imediata do Brasil em relação, por exemplo, à exigência do mercado europeu? Também, né? Eu acredito, claro, né? Nós estamos respondendo à exigência do mercado europeu. Mas vamos colocar aí alguns pontos aí, alguns pingos nos is, né, Kelly? Esse episódio recente envolvendo empresas e inclusive o Congresso francês mostra que muito dessas exigências são barreiras não tarifárias. Então, do meu ponto de vista, a gente tem que rastrear o rebanho de acordo com os nossos objetivos. Então, independente da exigência de mercado, rastrear os animais, levantar informações é muito positivo do ponto de vista gerencial, tanto para os produtores envolvidos como para os frigoríficos. A gente vai ter capacidade de controle de qualquer evento sanitário, né, qualquer problema que tenha na cadeia produtiva. Os frigoríficos e os produtores vão conseguir identificar quais são os fornecedores que apresentam os animais mais adequados para determinado sistema de produção, que vão gerar a melhor qualidade de carne que vai chegar no consumidor. Quer dizer, a rastreabilidade, na minha opinião, ela tem que ser vista do ponto de vista estratégico gerencial para a pecuária brasileira, independente de exigência de outros países. Agora sim, estamos sendo puxados aí por exigência do mercado europeu, mas independente do que aconteça, eu acredito que a gente tenha que implementar com esse foco, né? Principalmente para a gente conseguir incluir a maior parte dos produtores, que geralmente acaba ficando de fora desse processo de evolução tecnológica, né? Agora, Maurício, para deixar claro aqui para todo mundo que acompanha o Record News Rural, rastreabilidade e desmatamento, qual que é a relação ou não tem relação? Qual é a sua análise? Então, Kelly, nos últimos meses criou-se um mito que rastrear ou monitorar o fluxo de fornecedores de gado do Brasil ajudaria a controlar o desmatamento ilegal. Isso é um mito, né? A rastreabilidade só vai nos dizer aonde aquele animal estava. Ele não vai possibilitar controlar. São outras políticas que a gente tem que implementar. E não é porque eu vou rastrear o rebanho que um frigorífico não vai comprar, já não compra, né, de área desmatada, que o desmatamento vai acabar. A gente precisa entender que essas operações ilegais, Kelly, elas acontecem motivadas por alguma prática ilegal, seja de alguém que desconhece a lei, ou seja daquele que quer burlar a lei, né? E aí nós estamos falando de criminosos ambientais, ou até recentemente, o tanto que a gente viu de crime organizado operando lá em regiões de desmatamento forte, né? Então, esse operador ilegal, ele não vai se legalizar porque o gado passou a ser rastreado. Então, se eu não tiver políticas efetivas direcionadas ao controle do desmatamento ilegal, ele vai continuar, independente da gente rastrear ou não o gado. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado para não criar uma falsa expectativa, né? Algo que a gente não vai entregar simplesmente por rastrear o gado. E nós vimos muita discussão nos últimos meses associando o monitoramento dos fornecedores indiretos, a rastreabilidade, com o controle do desmatamento ilegal. Isso não é sinônimo.
Agora, de qualquer forma, a rastreabilidade, Maurício, ela pode servir como um motor para o mercado, até porque, claro, somos líderes mundiais de exportação, mas outros países já estão também adotando planos semelhantes, né? Eu acredito que sim. O mercado hoje exige transparência, né, Kelly? A gente quer saber tudo, né? Então a gente quer saber como foi produzido, né? Inclusive, Kelly, eu acho que abre oportunidades para a gente segregar produtos, né? Então você tem determinados mercados que não aceitam algum tipo de sistema de produção envolvido. A gente consegue segregar, se rastrear. Eu sei que aquele animal passou por fazendas que usam determinados produtos. Tal mercado não quer aquele produto. Eu não mando para aquele mercado. Né? Então, nós temos diversas oportunidades aí, sem falar na que eu particularmente mais gosto, que é a questão da competitividade. A partir do momento que você tem informação rastreada, né, que você sabe identificar as vantagens de cada fornecedor de bezerro, depois de garrote e de boi gordo, a gente consegue aumentar a nossa eficiência. Então, em termos de ganho de produtividade, de eficiência zootécnica, de controle de qualidade, de padronização, a rastreabilidade é essencial. Então, os benefícios de implementar algo assim no Brasil serão enormes para a pecuária e para a sociedade como um todo, né? Lembrando, um outro estudo que a gente faz aqui, Kelly, para cada R$ 1 que entra nas fazendas brasileiras que vendem boi e vaca para abate, a gente tem outros R$ 6 circulando na economia. Então, toda vez que a gente melhora o nosso desempenho da pecuária, a gente melhora também a sociedade em volta que está envolvida com essa produção. Olha, isso é muito importante a gente sempre frisar aqui, porque muitas vezes quem não é do agro pode imaginar assim: ah, exporta, então fica só o lucro para o produtor e encarece o produto para a gente aqui no mercado interno. Mas veja, gira a economia aqui do Brasil, gera emprego e renda aqui no Brasil também. Agora, Maurício, se a gente já é líder mundial, obviamente somos competitivos. Você disse agora a importância, então, da gente ampliar ainda mais essa competitividade e incluindo, quando a gente fala assim, mercados, muitas vezes a pessoa pode imaginar, ah, os Estados Unidos exigem tal coisa, mas na verdade, muitas vezes, cada cliente tem uma exigência diferente dentro do próprio país, né? Exatamente. Isso vai tanto de compliance ou de produtos autorizados ou não, até preferência, né, Kelly? Então, o acabamento do animal, né, na hora que ele é produzido, que ele é abatido, tem mercados que querem com um acabamento maior de gordura, outros que querem com um acabamento menor, né, com uma quantidade menor de gordura. Tem raças preferenciais, tem cruzamentos preferenciais. Então, tudo isso aumenta a nossa capacidade de atender bem os clientes. E um ponto muito interessante que você colocou aí, Kelly, é um mito dizer que a gente ser exportador atrapalha o consumidor interno. Justamente pelo estímulo que foi feito para a pecuária, né? Que foi internalizado aqui pós a nossa abertura e a exportação em grandes volumes para a China de 2019 em diante, o setor respondeu, estimulado para produzir mais, e nós chegamos em 2024 batendo 3 recordes. Nós aumentamos a produção, chegamos no maior nível de produção de carne bovina, chegamos no maior nível de exportação de carne bovina, inclusive em novembro, nós já superamos tudo que era previsto até dezembro desse ano, que já era uma previsão otimista, e mesmo assim nós estamos disponibilizando 12% a mais de carne bovina para a população interna. Então, é um combinado muito bom você estimular o setor através de exportações e o tanto que a sociedade se beneficia no longo prazo. Claro que em algum momento pode ter alguma falta de abastecimento, alguma oferta um pouco restrita em relação à demanda, mas logo no ano seguinte ou em 2 anos isso se equilibra e a gente tem um setor ofertando cada vez mais carne de melhor qualidade ainda para o mercado interno. Olha, é um setor extremamente forte, que nos orgulha muito. Agora é o momento de respirar, ter as informações para, claro, ir se adequando e como você salientou mesmo, né, Maurício, da gente se tornar cada vez mais competitivo, né? Temos sanidade, qualidade comprovada
e esperamos que essas medidas venham a agregar ainda mais para a gente sempre abrir novos mercados. Maurício, foi muito bom te ouvir, contar com a sua análise. Um bom dia para você, até a próxima. Bom dia, Kelly. Prazer foi meu e obrigado pelo convite. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!